Paz do Senhor, meus irmãos. Que honra, que privilégio poder conhecer essa igreja tão linda. O Ministério Vila Nova faz parte da minha história, faz parte do meu ministério. Amo o pastor Josué, amo a pastora Simone. E que honra poder conhecer a pastora Eliane. Deus continue, Eloá. Deus continue guardando a senhora nessa igreja linda. Que orquestra linda, meninos. Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Fernanda, obrigada. Obrigada pelo carinho do convite. Obrigada pela confiança. Que Deus em Cristo possa recompensar todas vocês nessa noite. Eu sou a pastora Sara e junto com meu esposo e com a minha família, nós servimos a Deus no Ministério de Madureira, Campo de Campinas, aqui em Goiânia. Temos como pastores, líderes sobre as nossas vidas, o Bispo I. José do Carmo e a Bispa Neuza César Carmo, debaixo da bênção dos quais nós estamos aqui. Sou mãe de 3 filhos. Eu tenho uma menininha de 7 anos, Ana Luísa, uma de 6, Leonora, e um rapazinho de 2 aninhos, Paulo Pedro Neto. E tenho a honra de estar hoje aqui acompanhada da minha mãe. Olha ali, ela é linda e loira e sentada. Ela tem um problema no pé, uma dor crônica. Ela está falando que eu não falei. Mas é sempre uma honra quando ela pode estar comigo, um privilégio muito grande. Eu também sou psicóloga, não atuo mais no consultório já há algum tempo, mas durante 11 anos foi somente isso que o Senhor me permitiu fazer. Mas hoje, tudo que Ele me deixou estudar e aprender existe para servir o reino dEle. Última coisa antes de nós lermos as Sagradas Escrituras é que está aí comigo o pessoal da minha editora, da Estação da Fé. Eles devem estar lá atrás, no final, e você vai poder, se assim você desejar. Deus abençoe, tamo junto. Pensa no povo que anda comigo. E tá aí alguns dos nossos livros. Os meus que estão aqui são esses menores, um sobre ansiedade, o outro sobre solidão. Eu não sei se você sabe, mas o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Nós ganhamos de níveis de ansiedade de países que têm a média de suicídio muito mais alta que a nossa. Nós vivemos dias em que as crianças são ansiosas, os adolescentes são ansiosos, os jovens são ansiosos. Só muda o motivo da ansiedade. É, sem sombra de dúvidas, uma das gerações mais ansiosas que já pisou na Terra. Eu trato um pouco desse assunto. Meu objetivo é que se você adquirir, você leia. É por isso que é uma coletânea que fala sobre emoções de livros menores. O outro que está aqui é sobre solidão. Ao mesmo tempo que cresce o número de seguidores e amigos nas redes sociais, a verdade é que nós vivemos um tempo de gente cada vez mais solitária. A ideia é que eu estou entre um monte de gente, mas se eu precisar de alguém, eu demoro muito em descobrir alguém com quem de fato eu posso contar quando a adversidade chega, ou mais ainda, quando a alegria chega. Porque o verdadeiro amigo não é o que suporta o que está com você quando você está triste. O verdadeiro amigo é o que suporta a sua alegria. Suportar a alegria dos outros é coisa para crente. Ver acontecer na vida dos outros e ficar feliz enquanto na sua parece não estar acontecendo, é coisa para quem entende o propósito e o tempo de Deus de forma específica na vida de cada um. Então eu trato um pouco sobre esse assunto aqui. E tem aqui ainda livros de outros autores da nossa editora que são brilhantes, gente muito boa. Tem um cara, meu amigo, um dos caras que mais tem publicado livro bacana nesse tempo, Conhecereis a Mentira e Ela Vos Enganará. Esse livro trata sobre como às vezes nós cristãos acreditamos em verdades bíblicas que a gente cria, coisas que a Bíblia nunca disse, coisas que foram retiradas de um contexto e declaradas. Então Alain Brizotti faz uma abordagem brilhante. Conhecereis a mentira e ela vos encantará combatendo as principais mentiras que invadiram a igreja contemporânea. Vou falar só algumas das quais ele trata. Mentiras que chocam a nossa percepção. Deus vai resolver todos os seus problemas. Mentira, nunca está escrito na Bíblia. Não toque no ungido. Também não fala isso, porque ungido que é ungido, meu irmão, não faz algumas coisas que às vezes a gente vê gente que fala que é ungido fazer. Então a Bíblia não fala sobre isso também. Plante sua semente financeira e Deus vai garantir a colheita. Também não é verdade. Dízimo fala de fidelidade a Deus. E a única forma de amarrar o cortador, o devorador, que foi falado aqui hoje, é sendo dizimista, fiel e ofertante na sua igreja. Caso contrário, você pode fazer campanha, você pode fazer o que você quiser, que não amarra migrador, cortador, gafanhoto. O que amarra isso da minha e da sua finança é a fidelidade no
nos dízimos e nas ofertas. Enfim, ajuda muito a viver um evangelho real, bíblico no nosso tempo. E o último que eu quero indicar, você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Charles Haddon Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, um dos homens mais brilhantes que já existiu na humanidade para falar sobre a Bíblia. E ele escreveu esse livro, O Santo e o Seu Salvador, o progresso da alma no conhecimento de Jesus. Muito do que eu vou falar aqui hoje está abordado nesse livro de forma brilhante por Charles Haddon Spurgeon. Alain Brizotti fala uma coisa e eu concordo com ele. Se você ler esse livro e não chorar, é preciso rever sua conversão, porque ele é extremamente profundo. Enfim, Estação da Fé publica coisa boa demais, vai estar lá no fundo. É tempo de se preparar, porque nós perecemos por falta de conhecimento. O principal livro que deve reger a sua vida é a Escritura Sagrada, mas boa literatura, de gente que estuda de fato a Bíblia, e que não vai te falar o que acha, o que pensa, o que foi revelado, mas o que a Bíblia diz, ajuda muito a viver um evangelho verdadeiro nos nossos dias. Romanos capítulo 12, nós vamos ler os versos 1 e 2, mente renovada, vida transformada, tema pertinente, atual, brilhante e que tem poder para mudar sua perspectiva cristã de andar. Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, que nós vamos ler aqui, esse povo que estava recebendo essa carta, era um povo que tinha se convertido por ocasião do Pentecoste. A igreja formada na cidade de Roma era uma igreja de crentes novos. Eram crentes que tinham conhecido Cristo no Pentecoste, que Atos dos Apóstolos narra. E Paulo então escreve essa carta à igreja de Roma com o objetivo de apresentar àquela igreja o Cristo pelo qual ele vivia. E ele tinha mais ou menos um objetivo. Ele queria chegar de forma missionária até a Espanha. E ele queria que a igreja de Roma fosse a mantenedora espiritual e financeira da viagem dele até Roma. E é óbvio que nenhuma igreja séria sustenta um missionário que não sabe o que ele faz. Então, para que essa igreja sustentasse a viagem de Paulo, que não chega a acontecer, ele morre antes de chegar à Espanha, ele escreve essa carta à igreja que estava em Roma. Então, o contexto de toda a epístola aos Romanos é uma carta para um povo que estava aprendendo a ser crente. E aqui no capítulo 12, Paulo começa a falar para esse povo sobre a importância de vigiar a mente e de viver um culto despido de emoções. Então ele diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que Paulo estava falando isso? O Pentecoste tinha sido um tempo de um derramar único do Espírito Santo sobre o povo. E todo tipo de dom foi distribuído ali. E Paulo estava falando aqui, olha, às vezes, mesmo quando você não sentir nada, não arrepiar e não chorar, Deus está no lugar. Talvez você não tenha sentido nada hoje aqui, não tenha chorado, não tenha arrepiado, mas Jesus está aqui. Isso é culto racional. Isso é o entendimento de uma característica do nosso Deus. Ele é onipresente, Ele está aqui, mesmo que a minha e a sua emoção não nos tenha deixado de sentir nada até agora. E aí no verso 2, que dá tema a essa festividade, ele diz assim: e não vos conformeis. A ideia aqui é de entrar na forma, não conformar, não estar dentro de uma forma. Se você vai fazer um bolo na sua casa e tem um furo na forma, o bolo sai furado. Se a forma está torta, o bolo sai torto. É isso que Paulo está dizendo. Não conforma, não entra na forma, mas transformai-vos. A palavra transformai-vos aqui na língua portuguesa, você já vai sentar, segura só mais um pouquinho aí para a gente orar. Tem duas características aqui que é importante que você saiba para a gente entender o que o texto está dizendo. Primeiro, ela está no imperativo, é uma ideia de ordem. É necessário a transformação, mesmo que você ache que não precisa, mesmo que você tenha nascido lá cristão, mesmo que você não tenha traumas, é necessário transformar. Primeiro e segundo, ela está no presente contínuo, que dá a ideia de processo. Eu precisei transformar ontem, eu vou precisar transformar hoje, eu vou continuar precisando transformar amanhã. E aí ele fala,
transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está nos lembrando que há uma vontade boa, perfeita e agradável para mim e para você. Mas sem ausência de conformação, de não conformação com esse século, e sem uma transformação constante de mente, nós não conseguimos chegar lá. Vamos orar para que o Senhor fale conosco. Senhor, é com temor e tremor que nós nos achegamos diante da Tua palavra santa. Senhor, e nós queremos pedir nessa hora que o Teu Espírito, que também é santo, possa continuar falando conosco. Deus, bem sei que o Senhor tem falado ao coração dessas mulheres, desses homens, desses jovens, desde o início dessa festividade na noite de ontem. Tem falado ao coração da liderança, desde quando esse tema começou a ser levantado. Mas agora em que nós abrimos a Tua palavra, sabendo que dela emana poder para nos ensinar, para nos encorajar, para nos exortar, para nos curar, eu quero pedir, Deus, que o Senhor fale conosco. Se revele a nós, Pai. Vai de encontro à necessidade de cada coração que o Senhor trouxe aqui. Quanto a mim, Pai, eu confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar essa palavra. De mim, Deus, eu nada tenho a dizer. Mas o Senhor não reúne o Teu povo em vão. Por isso, Senhor, fala conosco por intermédio da minha vida, pela exposição da Tua santa palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Você pode se assentar, querido? A palavra mente na Bíblia tem a mesma tradução no grego para alma. Eu quero começar te falando isso para que você entenda, porque é impossível crer sem pensar. Você pode dizer amém? Eu só consigo crer verdadeiramente naquilo que eu entendo. É por isso que eu preciso pensar para que eu creia. Então eu quero te convidar a entender comigo por que uma mente renovada transforma uma vida. Por que o tema dessa festividade é tão real, tão propício e tão verdadeiro. Eu quero começar te lembrando que mente, aquilo que é pensado na nossa mente, é traduzido por palavras. É por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Mente, coração, alma, são a mesma coisa. Mente, o pensamento vira palavra. Palavras repetidas se tornam comportamentos. E comportamentos repetitivos vão se tornar hábitos. Então, quando eu tenho uma mente renovada, consequentemente, os meus hábitos são transformados. E quando os meus hábitos são transformados, a minha vida muda de foco. A palavra usada aqui, quando fala transformai-vos pela renovação da vossa mente, é a palavra metanoia. Metanoia é uma palavra grega que significa mudança completa de forma. Metanoia tem a mesma origem da palavra metamorfose. Metamorfose também significa mudança completa de forma. Você fez segundo grau e você deve se lembrar quando você estudou metamorfose, o processo da lagarta se transformar em borboleta. Então a lagarta depois entra num casulo, depois de um tempo no casulo sai uma linda borboleta. Esse processo se chama metamorfose. Mas a palavra grega usada aqui em Romanos capítulo 2, verso 2, é a palavra metanoia, que por mais que signifique a mesma coisa, mudança completa de forma, enquanto metamorfose fala de uma mudança externa, o que eu estou te dizendo é que a linda borboleta, ela tem o mesmo DNA da lagarta que talvez você tinha medo. Agora, metanoia fala de uma mudança interna. A transformação sem a qual não alcança a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, não é uma mudança no exterior, é uma mudança interna. Sabe por quê? Porque ninguém consegue fazer uma exo-organização sem primeiro fazer uma endo-organização. É impossível organizar o que está fora de mim, se dentro de mim as coisas estão uma bagunça. É impossível querer organizar meu casamento, meu ministério, a vida dos meus filhos, minha vida profissional, a vida da minha sogra, a vida do meu irmão, a vida da minha igreja, se dentro de mim as coisas estão bagunçadas. Porque a sua vida reflete o seu coração, meu irmão.
A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as saídas da vida. Isso me diz que a minha vida está refletindo como está o meu coração. Está com a vida bagunçada? Coração bagunçado. Está com a vida desanimada? O coração está desanimado. Então a palavra aqui é metanoia. Uma mudança que começa dentro de mim e que transforma aquilo que está fora de mim. Outra coisa que eu quero te explicar para que eu entre nas características de uma pessoa que tem mente renovada e uma vida transformada, é que a palavra mente é a mesma para a alma. Nós somos seres trinos, nós somos corpo, alma e espírito. Você já deve ter ouvido falar disso. Quando você começa a andar com Cristo, no seu espírito, uma obra imediata acontece. Tudo se faz novo. Essa obra se dá no espírito. É onde Deus começa a falar com você, é onde Ele te dá dons, é onde Ele se revela ao seu coração. Isso tudo se dá no âmbito do espírito. No corpo, nada muda. Ninguém, porque começa a andar com Jesus, para de ter frio, fome, calor, sede, para de comer, engordar, nada muda. O corpo continua finito, ele vai continuar tendo que voltar para a terra que de lá veio. Nós vamos continuar tendo sensações, tendo fome, tendo sede. No corpo nada muda. Mas e a alma? A alma é onde estão localizadas as suas emoções e as suas vontades. Então, dor, alegria, medo, angústia, raiva, decepção, traição, humilhação, trauma, abandono, rejeição, todo tipo de sentimento, desde que você estava nas vidas intrauterina, dentro da barriga da sua mãe. Fala, pastora, regressão. Não, meu irmão. Salmo 139. O Senhor te viu, a substância ainda informe, e de forma assombrosamente maravilhosa, Ele formou você e eu. É por isso que nós cristãos somos contra o aborto. Mesmo que até as primeiras 12 semanas de gestação. Porque nós entendemos à luz das escrituras que quando há concepção, ou seja, quando o espermatozoide se une ao óvulo, ali já há alma vivente. Então, aquilo que você viveu desde quando você estava na barriga da sua mãe até hoje, está aglomerado na sua alma. E aí você pode entender que a nossa alma é uma bomba. Porque ao longo da nossa existência, a gente vai sendo intoxicado de alma. Nós somos intoxicados por pensamentos. Eu disse a você que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Por isso que foi aqui que nasceu uma patologia nova. Tem quase 3 anos que se descobriu a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Você já deve ter ouvido falar disso. É a sensação de que a minha mente não descansa. É gente que deita para dormir e não consegue porque o pensamento está rodando o tempo todo. São pessoas que estão aqui agora, mas na verdade você não está aqui. Você está aqui de corpo presente, porque sua cabeça está pensando na terça, na quarta, na quinta, no sábado, já foi no ontem, já voltou aqui, já vai pensar no mês que vem, está pensando na eleição. Síndrome do pensamento acelerado. E ao longo da nossa vida, a nossa alma vai sendo intoxicada por pensamentos, coisas que a gente não controla. É por isso que lá em Filipenses 4:8, Paulo nos deixa escrito no em que pensar. Finalmente, irmãos, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que tem virtude, se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós também somos intoxicados ao longo da nossa existência por palavras. Se eu perguntasse aqui, certamente muita gente guarda feridas emocionais intensas por causa de coisas que ouviram alguma vez. Quer seja na infância, quer seja de uma pessoa que entrou na sua vida, falou, você nunca vai ser feliz, você nunca vai dar certo, o seu casamento vai ser uma droga como o meu, você nunca vai conseguir ser competente igual seu irmão. Palavras tóxicas, coisas que nós vamos ouvindo ao longo da nossa existência, que aumentam a potência das nossas feridas. E nós também somos intoxicados por relacionamentos. Pessoas que entram na nossa vida, dão uma bagunçadinha e depois saem. Pessoas que sugam o nosso melhor, mas deixam feridas enormes dentro da nossa existência. Tudo isso está no âmbito da alma. Então você entende que a alma é uma bomba. E sabe o que é mais sério? É que enquanto no espírito acontece uma obra imediata depois que eu passo a andar com Jesus, no corpo nada muda e na alma é processo. Fala comigo, processo.
É por isso que Romanos 12:2 fala isso. Transformai-vos. A ideia de um processo pela renovação da vossa mente. O que Paulo está falando aqui é exatamente isso que eu estou te explicando. Ei, depois que você passa a andar com Cristo, Igreja de Roma, que se converteu agora, você precisa renovar, ser transformado, para que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus chegue até a sua vida. No espírito a obra é imediata, no corpo nada muda e na alma é processo. Sabe por que essa questão de alma é tão séria? Porque às vezes a gente olha para alguém e fala, gente, eu não vou entender fulano. Fulano tem 30 anos de crente e faz as mesmas coisas. Compra e não paga. Conversa mais do que dá conta. Fala mal dos outros, não sujeita ao marido. Briga com o filho no meio de todo mundo. Critica a liderança. Nós não estamos falando do quão espiritual essa pessoa é. Até porque Satanás não tem poder para tocar no seu espírito. Mas ele sabe que quando ele toca na sua alma, nas suas emoções, ele faz de mim e de você um zumbi espiritual. 1 Pedro diz que há uma milícia pela alma, há uma luta. A palavra milícia vem do verbo militar, que fala de luta, confronto, combate. E Pedro fala que há uma milícia. Satanás sabe que quando ele toca nas suas e nas minhas emoções, não há renovação da mente, então não há vida transformada. E aí eu tenho todos os motivos para viver uma vida com uma alegria da salvação, mas ela não existe. Ela foi embora, porque a alma está intoxicada. E sabe o que mais? Nós vivemos a era do detox. Comida detox, suco detox, massagem detox, tudo é detox. Mas a gente vai se esquecendo que o processo de desintoxicação da alma é o que me permite renovar a mente e transformar a minha história. Então eu quero te convidar para vir comigo nessa viagem dentro de você. Porque nós vamos falar exatamente sobre o tema proposto nessa noite. Mente renovada, vida transformada. Mente fala de alma. Eu não estou falando do quão espiritual você é, de quantos dons você tem, de quantos cargos você tem na sua igreja, de quantas consagrações você participou. Nós não estamos falando de espírito, nós estamos falando de alma. E sem alma renovada, não há vida transformada. É impossível uma vida ser transformada sem que a alma passe por uma renovação diária. Dentro da sua e da minha alma existem 3 instâncias. Você precisa entender isso para entrar comigo nas características de quem vive esse processo de renovação. Dentro da minha e da sua alma tem personalidade. O que é isso? Personalidade é formada do 0 aos 7 anos. Ei, mulher, você que é mãe de criança, até os 7 anos do seu filho, você está formando a personalidade dele. Personalidade é resultado de 2 coisas. DNA, metade do seu marido, metade seu. E os outros 50%, influências do meio. Onde essa criança anda, com quem ela sai, quais são as coisas que ela ouve, qual desenho ela assiste, que livro ela lê. Esse ciclo da formação da personalidade se forma até os 7 anos. A Bíblia chama isso de idade da razão. Dentro da alma ainda tem personalidade. O que é isso? Ainda tem caráter, perdão. Caráter é o que eu deixo as pessoas conhecerem sobre a minha personalidade. Dá para fingir caráter. Dá para mascarar caráter. Dá para pôr uma adequação no caráter de acordo com aquilo que eu quero representar. É o caráter que faz com que a gente olhe às vezes para alguém e fala, gente, eu convivo com essa pessoa há tanto tempo, mas eu nunca pensei que ela fosse capaz de fazer uma coisa dessa que ela está fazendo agora. Porque o caráter pode ser mentido, a gente pode mentir, a gente pode enganar, a gente pode esquecer. Mas eu quero te dizer que Deus está mais interessado no seu caráter do que Ele está no seu carisma. Porque antes de trabalhar através de mim, Deus quer trabalhar em mim. Você entende isso? Ei, querido, Deus conhece os que são dele pelo nome, mas nós, seres humanos, os conhecemos pelo caráter. É pelo caráter de alguém que nós percebemos a quem essa pessoa pertence. Então dentro da alma tem personalidade, tem caráter e tem temperamento. Temperamento Deus te dá. Ah, pastora, bem que eu sabia que esse meu jeito explosivo era culpa de Deus. Síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, eu vou ser sempre assim. Ei, querido, eu quero te dizer que independente do temperamento que Deus te deu, as ciências humanas, só a nível de estudo,
ela dividiu os temperamentos em 5 classes: sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico e supino. Na internet mesmo você encontra um testezinho que dá para você fazer e descobrir qual é o seu temperamento. E isso é bacana para que você entenda as características positivas e negativas do temperamento. Mas eu quero te dizer que independente do temperamento que você tenha, quando nós nos encontramos com a cruz, esse temperamento é moldado por ela. Eu posso te dar um monte de exemplos, mas eu vou te dar o de Pedro, porque para mim ele é o mais claro de todos. Pedro era um homem sanguíneo, colérico. Pedro era uma bomba. Pedro falava, depois pensava. Ele agia por impulsos. Pedro era intenso, exagerado. Ele era um homem que não deixava dúvidas para a gente na Bíblia. Eu dou glória a Deus pela vida de Pedro, porque um monte de dúvida que a gente teria, a gente não tem, porque ele fazia as coisas que ninguém fazia. Jesus chegava e falava: eu vou lavar o pé de vocês. Pedro: não, meu não. Aí Jesus falou: Pedro, se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte com você. O que ele fala? Me lava inteiro então, Senhor. Exagerado. Era a 4ª vigília da noite, os discípulos dentro do barco. Jesus começa a andar no meio do mar. 4ª vigília da noite é 3 da manhã, porque a primeira vigília é das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3. 3 horas começava a 4ª vigília da noite. Jesus começa a andar no meio do mar. E de repente quem? Pedro. Mestre, se for o Senhor mesmo, eu também quero andar aí. E Jesus falou: vem, Pedro. Aonde era mais seguro, meu irmão? Dentro do barco ou fora do barco? Dentro do barco. Estava uma tempestade lá fora. Mas Pedro não ficava com dúvida. Pedro, com espada na mão, ele era um perigo. Lembra quando ele corta a orelha de Malco? Pedro empresta a boca para Satanás. Teve ocasião que Jesus olha e fala: aparta dele, Satanás. Pedro era exagerado. Senhor, ninguém te ama como eu. Todo mundo pode te abandonar, eu nunca. Jesus olha para ele e fala: para, Pedro, hoje, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E quando isso acontece, Pedro cai a ficha. E ele entende que o temperamento dele, esse jeito que Deus deu a ele, estava caminhando por um lado muito errado. E Pedro então passa por um processo de constrangimento diante do Senhor e de verdadeira conversão. Tanto que Jesus ressuscita e ele olha para as mulheres e fala: vai, diz aos meus discípulos e a Pedro. Jesus faz questão de falar o nome do Pedro, porque a essa altura Pedro já estava se sentindo indigno de andar com Cristo. Mas Pedro volta para Jesus, e dessa vez já com o temperamento domado pela cruz. E Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu és pedra, e eu sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Pedro foi o primeiro apóstolo a pregar tanto para judeus quanto para gentios. O que eu estou dizendo é que Pedro foi o primeiro cara a sair evangelizando fora do arraial de Israel. A mudança na vida de Pedro foi tão notada que no Pentecoste centenas de conversões foram executadas através da pregação de Pedro. Pedro tinha uma unção tão poderosa dada pelo Espírito que o texto diz que a sombra dele passa a curar. O que eu estou te dizendo é que não há desculpas quanto ao temperamento. Nós vivemos dias de pessoas altamente descontroladas. O povo está irado. É gente que briga por qualquer coisa. É gente que não fica na fila do banco. É gente que dá tiro no outro no trânsito. É um desequilíbrio completo. E alguns põem culpa no temperamento. Ah, sabe o que é? Minha avó era nervosa, minha mãe é nervosa, eu sou nervosa também. Ei, o encontro com a cruz toma qualquer tipo de temperamento que não tem adequação bíblica de um servo de Deus. Então, dentro da alma tem personalidade, tem caráter e tem temperamento. Uma mente renovada que produz uma vida transformada me fala de uma mudança no caráter. Fala comigo, caráter. Então nós somos corpo, alma e espírito. No espírito a obra é imediata, no corpo nada muda e na alma é processo. Dentro da alma, personalidade, caráter e temperamento. Personalidade formada dos 0 aos 7 anos, temperamento moldado com o encontro com a cruz e caráter é aquilo que o texto que nós lemos de Romanos 12:2 fala. Precisa ser transformado dia após dia se eu quero ter uma vida mudada. O que eu quero te lembrar é que Deus não te cobra perfeição, querido, mas Ele te cobra aperfeiçoamento.
Ele quer que você seja hoje melhor do que você foi ontem. Amanhã melhor do que hoje. Isso se chama santificação. Primeiro lugar, uma pessoa que tem uma mente renovada para ter uma vida transformada é alguém que não vive só arrependimento, mas vive regeneração. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso viver não só arrependimento, mas regeneração. Eu vou te explicar. Arrependimento é quando você chora. Regeneração é quando você muda. Arrependimento é a mudança da mente. Regeneração é a mudança do homem. O arrependimento, ele me fala de um abandono de um comportamento inadequado. Mas, muitas vezes, o arrependimento é confundido com remorso. E a nossa geração vive muito mais remorso do que arrependimento. Eu vou te explicar. O arrependimento, ele é definitivo. Por que Davi, mesmo sendo um péssimo pai, adúltero, assassino, era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele não cometia 2 vezes o mesmo pecado. Já viu isso? E quando ele cometia um pecado e ele era confrontado com o pecado, ele dizia aquilo que nós lemos no Salmo 37, por exemplo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que fazia de Davi ser segundo o coração de Deus não era o fato de ele não pecar, mas o fato do arrependimento ser algo completamente definitivo na vida de Davi. O remorso não é definitivo. O remorso, ele é temporário. Ele só dura o peso do alívio da consciência. Eu alivio a consciência, eu posso fazer de novo. Eu até sinto mal pelo pecado, o coração aperta, eu até reflito, mas eu continuo levando um pecado de estimação. É um flerte com o pecado. Eu digo que o remorso é o marido da iniquidade. Sabe o que é iniquidade, querido? Iniquidade é pecado programado. Fala comigo, pecado programado. Sabe quando você está aqui num culto, adora a Deus, e a Bíblia diz que Deus não aceita a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, quando eu estou num culto, eu adoro, eu choro, eu falo em línguas. Mas no meu coração eu estou pensando, nossa, o que eu vou inventar para fulano na hora que eu chegar lá em casa, hein? Eu vou ter que inventar uma mentira, porque o que eu vou fazer? Iniquidade é pecado programado. É estar aqui pensando que vai falar mal da irmã bem à hora da comunhão do lanche. É estar aqui imaginando como é que você vai fazer para tampar uma coisa errada que você fez amanhã. É estar aqui pensando na pornografia que, enfim. Iniquidade é pecado programado. O remorso é marido da iniquidade. Gente que vive programando pecado, vive com remorso, chora diante de Deus, fica um tempão, mas não muda. É por isso que uma mente renovada para uma vida transformada me fala de gente que não vive só arrependimento, mas vive regeneração. Não busca só a mudança no jeito de falar, busca mudança no jeito de ser. Você entende o que eu estou dizendo, meu irmão? Uma mente renovada me fala de uma transformação que vem por dentro. Me mostra de alguém que aprende com erro, aprende com engano, aprende com pecado e começa a viver o próximo passo da regeneração. E aí vai se vivendo uma mudança visível de hábitos, de comportamentos e de atitudes. Você já viu gente que a gente olha e fala, gente, mas fulano virou crente, mas como fulano mudou, hein? Essa pessoa, nunca pensei que essa pessoa fosse capaz de mudar. Mas mudou, virou crente. A pessoa está transformada. E nós encontramos no Evangelho sinais latentes de pessoas que verdadeiramente se encontram com Cristo. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era cobrador de impostos, era ladrão, em outras palavras. Mas ele sobe na árvore, Jesus está passando, olha para ele e fala, Zaqueu, desce, porque hoje me convém ficar na sua casa. E a Bíblia diz que naquele dia houve salvação na casa de Zaqueu. E sabe qual foi o maior sinal da salvação? Ei! Foi a mudança visível da transformação da vida de Zaqueu. No dia seguinte, ele não ficou esperando, Senhor, você sabe o que é? A Bíblia diz que no outro dia, Zaqueu devolveu 4 vezes mais a cada pessoa a quem ele tinha defraudado. É por isso que uma mente renovada me fala de uma vida transformada. Para que a minha vida seja transformada, a minha mente precisa mudar. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu e há salvação naquele lugar, Zaqueu então muda a sua forma de trabalhar,
olham e Ele devolve tudo aquilo que um dia Ele tomou. Você entende o que eu estou dizendo, meu irmão? Às vezes a gente olha e fala, não, eu sou crente, mas assim, Senhor, só vai perdoando aí o que eu já fiz, viu? Mente renovada me fala de vida transformada. E vida transformada são pessoas que não vivem só arrependimento, mas vivem regeneração. Porque entendem que o céu é de verdade, meu irmão. E lá não é só a porta que é estreita, o caminho também é. A Bíblia diz que apertado é o caminho que nos conduz à salvação. Quem tem mente renovada e tem vida transformada, não vive só arrependimento, mas vive regeneração. Segundo lugar, uma pessoa, uma mulher, um indivíduo de mente renovada, para ter vida transformada, vive um contínuo processo de santificação. Você pode dizer comigo, eu preciso viver um contínuo processo de santificação. A W. Tozer diz que não existem atalhos para a santidade. Eu amo essa frase de Tozer porque não há santidade automática. Não há ajoelhar iníquo e levantar santo. Santificação é processo. É uma renúncia diária. É entender que o cristianismo exige de mim uma santidade em todas as áreas. O que eu estou te dizendo, meu irmão, é que o 1º de janeiro, depois que Cristo entra na minha vida, começa a abolir todo tipo de treva. A Bíblia diz, Jesus disse, sede santos porque eu sou santo. Veja bem, não é uma condição, é uma ordem. Ser santo não é uma opção. Ai, não estou fazendo nada, vou ficar um pouco santo. Não. É uma ordem. Sede santos, porque eu sou santo. O indivíduo de mente renovada. Eu quero lembrar você que eu não estou falando de espiritual. Não estou falando de vida espiritual, de dom, de talento, de visão, de profecia, de revelação, de dom de língua. Eu não estou falando disso. Estou falando de alma. Daquilo que também é eterno e que revela a quem você e eu pertencemos. Uma mente renovada, para ter vida transformada, vive um contínuo processo de santificação. Eu entendo que tudo que há em mim precisa ser movido rumo a essa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu quero lembrar você que está nessa saga de chegar até o céu, que não abre mão de lá, que tem seu passaporte para a eternidade garantido, que a única forma de viver um processo contínuo de santificação é viver nos pilares do cristianismo: oração, leitura bíblica e jejum. Oração, leitura bíblica e jejum. E meu irmão, não estou falando daquilo que você faz aqui na igreja, não. Porque a igreja, o culto público, uma festa como essa são só sobremesa. O arroz com feijão é lá na sua casa. É no seu secreto. É no seu diário. É no dobrar dos seus joelhos para falar com Deus. É no ler a Bíblia para ouvir Deus falar com você. Você pode dizer amém, meu irmão? O melhor jeito de ouvir Deus falar com você é lendo a Bíblia. É assim que eu conheço Deus. É assim que eu sei quem Ele é. É assim que Ele me diz o que Ele pensa. É assim que Ele me mostra como eu devo andar. É assim que a minha vida é mudada. É assim que a minha vida é transformada. Não há atalho sem leitura bíblica. Não tem jeito. E o jejum? Jejum não é barganha. Jejum não é pressão. Jejum não é obrigar a Deus. Eu vou jejuar e Deus tem que falar. Tem gente que acha que manda em Deus. Tem uns que têm uma fé ainda mais corajosa, que determina para Deus, que não aceita algo de Deus, que rejeita o que vem de Deus. Ei, querido, Deus é livre. Você pode dizer amém? Ele não nos deve explicações. Ele é soberano. Ninguém põe Deus na parede. Ninguém pressiona Deus. Ninguém barganha com Deus. Ninguém empurra com Deus. Porque Deus é livre. O entendimento correto é aquilo que o meu amigo Delino Massal tem sido levantado para cantar na nossa nação e resgatar essa verdade sobre a soberania de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus.
Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Por quê, querido? Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Acho que sempre será Deus. Quem vive num constante processo de santificação, coloca a sua vida nesse tripé de jejum, oração e leitura bíblica. E o meu objetivo não é mudar Deus. O meu objetivo é mudar eu mesma. Quanto mais eu oro, mais suscetível à vontade de Deus eu me torno. Quanto mais eu conheço o Deus da Bíblia, mais eu entendo que Ele é melhor do que qualquer bênção que Ele possa me dar. Mente renovada, vida transformada, me fala de alguém que vive não só arrependimento, mas regeneração. Vive um contínuo processo de santificação. E aqui eu quero falar uma frase de Piper, que eu gosto muito. John Piper fala que uma das maiores funções das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, no dia do juízo, vai ser mostrar que falta de oração e de leitura bíblica não foi por falta de tempo. Então, quando você estiver investindo tempo nessas coisas, lembre-se, você está em dias com o seu processo de santificação. Se já leu Bíblia suficiente, se já orou suficiente, e se está em dias com o seu jejum, que fala de fome de Deus. Jejum me fala de fome de Deus. Quando eu jejuo, eu estou dizendo: Senhor, eu tenho mais fome do Senhor do que eu tenho de Nutella. Eu tenho mais fome do Senhor do que eu tenho do café, que se eu ficar sem, minha cabeça dói. Senhor, eu tenho mais fome do Senhor que eu tenho da carne, que eu gosto mais do que tudo na vida. Deus, eu tenho mais fome do Senhor do que eu tenho de coca. É isso que o jejum está falando. Senhor, eu tenho fome do Senhor. Terceira característica de quem tem mente renovada e está vivendo vida transformada, é que essa pessoa tem os seus relacionamentos transformados. Repete comigo: relacionamento transformado. Agora eu quero falar especificamente com você, mulher. O fato de você ser mulher não te faz um tipo diferente de cristã. Mas o fato de você ser cristã, obrigatoriamente, te faz um tipo diferente de mulher. Quando eu digo que eu sou cristã, a palavra cristão significa miniatura de Cristo. Eu estou imitando a Cristo, eu estou me parecendo com Ele. Quando eu digo que eu sou cristã, o meu jeito de ser esposa muda, o meu jeito de ser mãe muda, o meu jeito de ser filha muda, o meu jeito de ser sogra muda, o meu jeito de ser amiga muda, o meu jeito de ser serva muda. Ei, querido, como andam os seus relacionamentos? O que as pessoas têm para falar de você, igreja porta fora? Como andam os sentimentos mais secretos que às vezes a gente nutre dentro de nós? Estou falando de orgulho, de inveja, de cobiça, de ciúme. Como andam os seus relacionamentos? A Bíblia diz que depois de nascer da água e do Espírito, eu ganho a vida eterna. Mas se o meu temperamento não muda, eu continuo sendo carente dessa transformação. E eu preciso ser desafiado a ter um caráter sincronizado, parecido, que está imitando o caráter de Cristo. É por isso que os meus relacionamentos começam a mudar. A Bíblia diz que quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, e segue relação. Ei, querido, o que já mudou na sua vida depois que você começou a andar com Cristo? Na sua família, como as pessoas notam o fato de você ser alguém cristão? Muitas vezes, o fato da gente ser crente mais afasta os outros da igreja do que traz, já viu? Tem gente que fala: você é crente? Não, tem uns vizinhos crentes aí. Pensa num povo que grita, atrasa condomínio, não paga IPVA de carro, briga entre eles, marido e mulher dá tapa, menino fala palavrão. Ei, meu irmão, quando eu tenho mente renovada para ter vida transformada, os meus relacionamentos falam da mudança que só Cristo é capaz de fazer na minha mente. Mudar relacionamento é uma das coisas mais difíceis do processo da vida cristã. Porque é viver o que a Bíblia diz. Bateu numa face, dá a outra. Te pede uma coisa, você dá duas.
Te ofendeu, você que perdoa. Sede mansos, como eu sou manso, diz Jesus. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus faz o convite que só Ele tem competência para fazer, porque Ele sabe que não há na nossa humanidade característica de mansidão. Pelo contrário, qualquer coisinha a gente se acha, qualquer coisinha a gente emburra. Jesus fala, aprende comigo, porque sou manso. A palavra mansidão significa poder sob controle. A ideia é que eu até poderia falar, mas eu me calo. Eu até poderia fazer, mas eu não faço. Não para que os outros vejam, mas porque eu estou imitando o meu mestre. E Jesus fala, eu sou humilde de... Sabe o que Ele está nos ensinando? A humildade não está nas vestes. A humildade não está no carro que você anda. A humildade não está... Tem gente que olha e fala, olha lá, fulano não é humilde não. Olha lá, o sapato dela é caro, o vestido é caro, aquele brinco deve ter custado uma fortuna. Jesus fala, aprende comigo. Porque eu sou manso e humilde de coração. Às vezes você pode estar com a roupa mais velha, a sandália mais rasgada e ter o coração mais arrogante de todos. É por isso que Jesus fala, aprende comigo. Ei, querido, como andam os seus relacionamentos? Como anda o seu relacionamento com seus pais, com a sua sogra, com o seu marido, com seus filhos? A mulher de Provérbios 31, ela nos ensina tanto sobre isso. O texto diz que os filhos dela olhavam dizendo, mamãe, a senhora é melhor de todas. O marido falava, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas você é melhor que todas. E o próprio Deus olhava para ela e a elogiava, dizendo, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aquela mulher tinha um comportamento de relacionamentos que falava a que ela pertencia. Quem tem mente renovada e vida transformada, não vive só regeneração, mas não vive só arrependimento, mas vive regeneração. Quem tem mente renovada e vida transformada, vive um contínuo processo de santificação. Quem tem mente renovada e vida transformada, tem os seus relacionamentos transformados. E em último lugar, quem tem mente renovada e vida transformada, busca viver a sua vida com inteligência emocional. Fala comigo, inteligência emocional. É uma palavra que está super em alta nos nossos dias. Muito se fala sobre inteligência emocional. Mas você que tem a sua mente renovada, para ter a sua vida transformada pelo Deus das grandes transformações, não vive essa inteligência emocional da psicologia, dos coaches, dos livros de autoajuda, dos movimentos e ondas feministas, ideologia de gênero e tantas outras coisas. A inteligência emocional de uma pessoa que está imitando a Cristo e está tendo a mente renovada, como Romanos 12:2 fala, é uma pessoa que olha para a lista de Gálatas e começa a viver o fruto do Espírito. Você pode dizer amém? Na lista de Gálatas nós encontramos as obras da carne. Divisão, facção, ira, inveja, glutonaria, a gente lembra. Mas quando fala o fruto do Espírito, me fala de um combo. Veja, não está no plural. As obras da carne, mas o fruto do Espírito. A ideia do texto é que quando o Espírito Santo passa a habitar em mim, junto dele vem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, bondade, coisas sem as quais não há lei. Isso é inteligência emocional bíblica. Isso é mente renovada para ter vida transformada. Mas eu quero te lembrar que é uma lei da física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. O que eu estou te dizendo é que para que o Espírito Santo te encha, primeiro você deve se esvaziar de você. É impossível que o Espírito Santo encha alguém que já está cheio. É impossível que ele faça morada em alguém que está cheio dele mesmo. Mas quando o Espírito Santo passa a habitar na minha vida, vem com ele todos esses aspectos da inteligência emocional bíblica. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e todas aquelas coisas que a gente ama ver nos outros, mas muitas vezes não é notado em nós mesmos. Quem tem mente renovada para ter vida transformada, vive com inteligência emocional, porque tem uma mudança de olhar. A Bíblia lá no Velho Testamento, no hebraico, fala que quando Jesus entra na minha vida, ele muda os meus olhos.
E lembra que o texto diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se eles forem maus, todo o teu corpo habitará em trevas. O texto no hebraico fala que antes de Cristo nós tínhamos ayahá, olhos mesquinhos, olhos centrados em nós mesmos, olhos egoístas. Mas quando Jesus passa a andar na minha vida e habitar nela, eu passo de ayahá para yatová, olhos misericordiosos. Eu passo a ter uma inteligência bíblica emocional. Ei, querido, a sua mente é renovada. Como anda a sua alma? Quais são os processos dentro de você que precisam ser organizados para que fora de você as coisas estejam em ordem? Um homem chamado Nobel foi um dos únicos homens da história que teve a oportunidade de ler em vida o seu obituário. Vou te contar o que aconteceu. O irmão de Nobel morreu, mas o maior jornalista da cidade confunde e publica no obituário como se fosse Nobel quem tivesse morrido. E Nobel então acorda para ir para o velório do irmão, lê o jornal, e quando ele pega o jornal para ler, ele se depara com o seu próprio obituário. E lá estava escrito algo do tipo assim: morreu hoje, na cidade tal, um homem chamado Nobel. Nobel foi um homem riquíssimo, que possuiu tudo que todo mundo quer possuir, mas por causa da vida dele, muitas vidas, direta ou indiretamente, foram ceifadas. Nobel ganhou a vida e ficou rico, produzindo armamentos, produzindo pólvora, sendo responsável pela produção de diversos tipos de arma. Então, na verdade, morre um dos homens que mais matou, direta e indiretamente, no meio da nossa cidade. Nobel, quando leu aquilo, ficou achando muito ruim. Ele falou: nossa, eu não gostei disso, meu Deus, eu nunca imaginei que as pessoas me vissem dessa forma. Eu não podia ter ideia que era assim que a sociedade me via. E ele então chama no meio das suas fábricas alguns especialistas em várias áreas do conhecimento: física, literatura, português, fisiologia. E ele começa a investir nessas pessoas para que elas fossem pesquisar sobre a paz, formas de se promover a paz, momentos e jeitos para que a promoção da paz fosse divulgada. Nobel teve muito êxito nisso, tanto que ele morre 30 anos depois desse fato. Mas ainda hoje, mais de 80 anos depois da morte de Nobel, todos os anos, nós comemoramos o Prêmio Nobel da Paz. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer com essa história de Nobel, mas o que eu quis te dizer é que certamente você e eu não teremos oportunidade de ler o nosso obituário em vida. Mas se você está aqui hoje vivo, dá tempo de mudar aquilo que você ainda não gosta. Dá tempo de começar a construir um legado diferente da forma como você gostaria de ser lembrada. Dá tempo de influenciar positivamente pessoas por amor ao Evangelho da Graça. Para isso, precisa ter mente renovada e vida transformada. E vida transformada me fala de viver não só arrependimento, mas regeneração, contínuo processo de santificação, relacionamentos transformados e inteligência emocional. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querido. Eu queria que dentro de instantes você falasse ao Senhor aí o que ainda te falta, para que você seja notada como uma pessoa que tem mente renovada e vida transformada. Senhor, eu preciso ter mais regeneração. Senhor, me falta um processo de santificação contínuo, porque eu percebi que eu não estou me santificando tanto que eu devo, porque eu estou falhando na leitura, na bíblica, na oração e no jejum. Senhor, me falta relacionamentos transformados. Eu não tenho sido uma esposa segundo a Tua palavra. Eu não tenho sido um marido segundo a Tua palavra. Eu não tenho sido um pai segundo a Bíblia diz. Eu não tenho sido um amigo segundo aquilo que a Tua palavra me garante. Os meus relacionamentos precisam melhorar. Ô Senhor, o que me falta é inteligência emocional. Eu sou uma pessoa irada. Eu sou uma pessoa que não tem paciência. Eu não sou uma pessoa muito bondosa. Fale ao Senhor aí. Por mais que eu me esforce, eu só posso levar a palavra até os ouvidos. Quem pode
pode levá-la ao seu coração para que haja renovação e uma consequente mudança de vida é o poder do Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui. E onde o Espírito Santo está, milagres podem sempre acontecer. Eu quero orar por você que não quer sair daqui nessa noite sem ter o processo de renovação da sua mente começado, pelo menos. Talvez você tenha uma vida espiritual linda, todo mundo vê os seus dons, Deus se revela a você, você tem visão, profecia, fala uma multiplicidade de línguas, mas a sua alma continua criança, desde quando você se converteu. Mas hoje você está dizendo: Senhor, me ajuda, eu quero renovar minha mente para que a minha vida seja transformada. Me ajuda a viver não só arrependimento, mas regeneração. Me ajuda a viver um contínuo processo de santificação. Transforma os meus relacionamentos, me dá inteligência emocional. Você que quer pedir isso ao Senhor, eu quero te convidar para se colocar de pé no seu lugar, que eu quero orar com você. Você que entendeu que vida cristã não é parte de diversões, que só ter uma vida espiritual a contento, não me fala de uma alma que revela Cristo no caráter. Ao se colocar de pé, coloque a mão no seu coração, que eu já quero orar com você. Oh, querido, Jesus está aqui. E a maior necessidade que você e eu temos não é da bênção dele, é do Deus da bênção. A minha e a sua maior necessidade não são das bênçãos de Deus, é do Deus da bênção. Sem a bênção dele nós vivemos, mas sem o Deus dono da bênção nós não conseguimos viver. E é quando ele é a coisa mais importante do que qualquer outra bênção, que a minha mente começa a ser renovada e a minha vida começa a ser transformada. Diga a ele do que você precisa. Qual a área em que a sua alma precisa ser lapidada, em que a sua mente precisa transformar, para que o seu comportamento mude, para que o seu caráter reflita a glória de Deus. Oh Pai, nós queremos humildemente, Senhor, clamar ao Senhor como igreja do Senhor, para que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter uma mente renovada. Nós entendemos à luz do texto que é uma ordem, não é uma opção. Que o Senhor nos ordenou para que tivéssemos mentes renovadas, para que pudéssemos experimentar a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E nessa hora, Deus, nós queremos te suplicar, a começar em mim, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor nos dê mente renovada. Renova os nossos pensamentos. Renova o nosso modo de pensar. Renova a nossa forma de agir. Renova, Deus, o nosso jeito de executar os nossos papéis. De pais, de filhos, de irmãos, de cunhados, de sogra, de pastor, de servo, de trabalhador, de profissional. Oh Deus. Como nós precisamos que antes de viver uma mudança externa, essa mudança comece dentro de nós. Pai, nós queremos te pedir que antes do Senhor trabalhar através de nós, o Senhor possa trabalhar em nós. Oh Pai, renova a nossa mente, transforma a nossa vida. Eu quero clamar para aquelas pessoas que o Senhor trouxe aqui nessa noite, que necessitam de um milagre de transformação. Pessoas que necessitam de milagres para transformar a vida do filho. Mulheres que necessitam de um milagre para transformar a vida do marido. Homens e mulheres que necessitam de um milagre do comportamento para que o trabalho seja influenciado, para que a igreja seja influenciada, para que os amigos percebam a tua graça, para que a família seja restaurada. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar que o Senhor nos ajude nesse processo. Nós estamos vivos, Deus, enquanto há vida, há esperança. Nos ajuda a começar hoje esse processo de renovação da mente, para que nós possamos viver como lhe apraz, para que a nossa vida agrade o teu coração, para que ela dê testemunho da tua fidelidade, e para que nós alcancemos a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, como diz o texto que nós lemos. Oh Deus, vai de encontro com cada um que está orando agora, te pedindo uma mente renovada. Vai de encontro, Senhor, com esse povo que tem nesses 2 dias clamado por vidas transformadas. Nós sabemos que o Senhor está sempre pronto a fazer a tua parte. O Senhor não tem filho predileto. O Senhor transforma a mente de quem quiser ser transformada. O Senhor renova quem quer ser renovado. Por isso, acha em nós
Pessoas que verdadeiramente desejam ter uma mente renovada e uma vida transformada. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem começar esse processo. Nos ajuda, porque nele nós dependemos exclusivamente da ação do Teu Espírito, porque somos humanos, falhos e limitados. Nos ajuda como igreja a refletir a Tua luz, a dar testemunho da Tua graça e a alegrar o Teu coração com a transformação das nossas vidas. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. E que se você puder guardar uma coisa de tudo aquilo que eu disse hoje, que essa coisa seja, é processo. Não há nada instantâneo, é processo. Deus nos abençoe em Cristo. Eu quero pedir licença, Fernanda, pastora. Hoje é aniversário do meu irmão. E a minha família está esperando para a gente comemorar com ele. E em seguida eu ainda vou para São Paulo hoje ainda. Só por isso que eu vou me retirar. Senão ficaria aqui com os irmãos. Mas que o Senhor os abençoe de forma rica e poderosa. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus.